Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que recebe hoje o prefeito eleito de Conceição do Mato Dentro, e eu já combinei com ele aqui, vou chamá-lo como a cidade o chama, o Otacilinho do PSB. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui ao Café com Política, obrigado por estar conosco nesta sexta-feira. Ô Guilherme, é um prazer enorme, viu? Muito obrigado por nos receber aqui. Conceição do Mato Dentro, você tem muitos fãs. Pessoal, inclusive te pedir para te mandar um abraço para nossa querida Conceição, que te escuta, tá te ouvindo sempre nas manhãs, e já aproveitar para fazer um convite para conhecer nossa cidade. Vamos, eu tenho uma lista aqui, assim, que a pessoa que manda lá em casa, e em mim, evidentemente, já falou que tem de visitar. Conceição do Mato Dentro tá entre essa lista. Tá difícil só a gente arrumar tempo para conseguir fazer tudo isso, mas temos que ir, porque tem muita coisa boa em Minas Gerais para ver. Prefeito, o senhor chegou ao resultado de eleição no ano passado, e o cenário que se encontra agora para 2025 no município, qual é? O senhor tem quais desafios à frente? Primeiro, do ponto de vista fiscal e financeiro, a cidade está em boa saúde financeira. Qual é a dificuldade que se tem para iniciar a sua gestão nesse ano de 2025? Guilherme, a situação da cidade em relação à saúde financeira do município é muito boa. Eu falo que Conceição do Mato Dentro é até privilegiado, porque a gente tem uma arrecadação de aproximadamente 650 milhões por ano, né? Somos uma das cidades do Brasil que mais arrecada CEFEM, mas ao mesmo tempo a gente viu um cenário caótico em relação à administração. A gente está assumindo a cidade com a administração bem desorganizada, apesar de ter muito dinheiro em caixa. Um hospital regional em construção com 40% concluído, com várias obras. Um problema sério da Copasa no município. Inclusive eu tive no segundo dia de mandato com o presidente da Copasa, levando todas as demandas, pedindo um planejamento da empresa para a gente resolver o problema de uma vez por todas, porque é inadmissível numa cidade que arrecada 2 milhões de reais por dia, faltar água na casa das pessoas de forma recorrente, como acontece em Conceição há muitos anos. Nós temos um problema grande na área da saúde do município também, que a gente tinha uma possibilidade de ser referência até na nossa micro-região, que hoje é o Cerro, e pensar até mais alto de ser referência no médio e longo prazo na macro, que é Diamantina. Até aproveitar para mandar um abraço para meus amigos prefeitos Nonda e Paquito, que estão lá. Mas Conceição tem um potencial muito grande, pela arrecadação financeira que a gente tem. Eu até brinco que a gente já deixou de ser Conceição do Cerro há muito tempo, né? Tem até uma brincadeira da rivalidade, mas o Cerro arrecada basicamente em um ano que a gente arrecada em 45 dias. Então não tem lógico o concessionense ter que ir para o Cerro para fazer um serviço de saúde, ter que ir para Guanhães. Então a gente já teve no secretário de Saúde do Estado propondo, pedindo estrutura, porque a nossa série histórica dos últimos anos também está muito defasada. A gente precisa de regularizar a UPA. Estamos fazendo um grande planejamento para fazer as readequações necessárias nesse hospital regional para a gente conseguir inaugurar ele de uma forma eficiente, mas pensando realmente em atender toda a região, principalmente os moradores de Conceição. Pegamos a frota da prefeitura, Guilherme, totalmente sucateada. Inclusive implementamos algumas medidas de gestão profissional mesmo no segundo dia de mandato, de controle de frota, KM rodado, checklist, motorista por carro. Isso já vai gerar uma economia de 300 mil reais de combustível esse mês de janeiro comparado ao mês de dezembro. E na verdade essa economia, esse dinheiro pode ser revertido em investimento para a saúde, investimento para a educação, que é a nossa grande missão na administração pública, né? Quais são as condições objetivas, prefeito, de ter nessa gestão, o hospital regional resolvido? E é com recurso único exclusivamente da prefeitura, ou está se pensando em ter o governo do estado colocando em que proporção e que quantidade de recursos? Na verdade, hoje a obra do hospital é 100% com recurso próprio, e a gente está buscando uma grande parceria, porque, por exemplo, como a nossa UPA hoje ela não está regulamentada, a gente poderia custear parte da nossa UPA com recurso do governo estadual e governo federal, e simplesmente por a gente não ter o alvará de funcionamento, a gente não consegue. Okay. Então a gente está planejando, junto com o governo do estado, para a gente ter custeio do governo estadual, custeio do governo federal e até uma parceria com a Anglo América, que é a empresa que está lá, para a gente pensar no custeio desse hospital nos próximos anos. A ideia é a gente atender o hospital 90% SUS e 10% particular e convênios. E aí a gente traz um benefício muito grande, não só para a Conceição do Mato Dentro, mas para toda aquela região que vai ter um hospital de ponta para atender a população. Com a capacidade de atender, especialmente, prefeito, e eu pergunto sobre as especialidades, porque elas são sempre um problema para quem está em cidades do interior. Sim. E que precisam ou se deslocar
para às vezes um município mais próximo com esta capacidade de atendimento, ou às vezes fazer um deslocamento longo para Belo Horizonte para fazer um atendimento mais especializado. No hospital, a capacidade de fazer isso? A capacidade no planejamento que a gente está fazendo para reestruturar o hospital. Para você ter uma ideia, Guilherme, o hospital está sendo planejado para 57 leitos. A gente já está estudando uma expansão para o hospital ter mais de 100 leitos. E aí a gente já está estudando quais são os vazios da nossa região para a Conceição do Mato Dentro exatamente investir o que Diamantina não está conseguindo atender, algumas outras cidades da nossa região, para a gente estabelecer em Conceição. Então, por exemplo, o centro de hemodiálise, para a gente é muito importante a gente implementar em Conceição do Mato Dentro. Hoje a gente não tem tomógrafo, então fazer tomografia em Conceição, não temos endoscopia. Então, alguns procedimentos que são básicos para a população, a gente ainda não consegue atender em Conceição, mas essa realidade vai mudar em breve, porque nós estamos empenhados para trabalhar e transformar esse sonho da população em realidade. Tirando o problema de orçamento, que esse não é exatamente o do município, qual é aquele que mais o aflige nesse momento? Prefeito, o senhor citou alguns, mas eu sei que, por exemplo, deslocamentos para chegar até a cidade, construção de rodovias ou melhoria daquelas que já existem, como acessos para um município que tem no ecoturismo uma boa sustentação do que é, inclusive financeiramente, está em que grau do seu ranking de preocupações? Então, eu vejo que a gente tem 3 grandes desafios no município. Eu já falei aqui de Copasa, saúde, e o terceiro, sem dúvida nenhuma, é mobilidade urbana. E para isso a gente está com um planejamento. Eu fiz um planejamento estratégico dos primeiros 100 dias e uma implementação de metas para os nossos secretários. E a gente vai construir 2 alças viárias contornando a cidade, como se fosse a Avenida do Contorno aqui em Belo Horizonte, contornando a Zona Sul, para a gente tirar esse fluxo intenso da mineração de dentro da cidade, que tem uma avenida principal só, e proporcionar com essas 2 alças viárias, Guilherme, o crescimento organizado da cidade. Porque além da gente ter o projeto Minas Rio hoje em Conceição, que é um dos maiores empreendimentos minerários do estado, nós estamos na iminência de receber Serpentina, que é 3 vezes maior que o projeto Minas Rio, vai ser o maior projeto do estado de Minas Gerais, e a Vale, inclusive, já até fez uma aquisição de 15% da Anglo agora, em troca desse projeto. Então, se a gente não construir essas 2 alças viárias, com avenidas ligando essas alças nos principais bairros da cidade, isso vão surgir novos loteamentos, novos bairros, para a gente ter esse crescimento de forma organizada. Conceição do Mato Dentro hoje não tem condição de receber o projeto Serpentina. Então, os erros do passado, de ter recebido um projeto minerário sem planejamento, sem preparar a cidade para receber aquele desenvolvimento econômico, mas que gera um impacto social muito grande, isso a gente não vai deixar repetir mais. Estamos fazendo um planejamento sério para a gente estruturar a cidade, para daqui 4, 5 anos a gente poder receber Serpentina. Eu conversei com outros prefeitos aqui e também de cidades que têm um impacto importantíssimo da mineração na sua receita e nos problemas também gerados por ela, e muitos deles estão começando a ter um olhar para discutir algumas coisas com as mineradoras um pouco diferente do que tivemos em outros anos. É de tentar compartilhar responsabilidades com esses grupos econômicos que evidentemente levam receita, emprego e outras situações, mas também atuam na degradação daquele município. Como é que o senhor vê essa relação e como é que ela tem de ser? O senhor entende que tem que cobrar mais de mineradoras porque o impacto financeiro e o impacto de deterioração é muito grande? Como é que o senhor lida com isso e lidará no seu mandato? Guilherme, ótima demanda, porque sim, com certeza esse é o nosso principal problema hoje em Conceição. E aí, com todo respeito a todas as cidades mineradoras do estado de Minas Gerais hoje, mas sem dúvida nenhuma, Conceição hoje tem o maior impacto social por causa de um projeto minerário. Hoje a gente tem mais de 3 mil homens realizando a filtragem de barragem de rejeito da Anglo América, que é uma das maiores barragens de rejeito do mundo hoje, que está na nossa cidade. Inclusive existe um alteamento para ser feito esse ano. E dentro desse contexto todo, a gente já chamou a empresa, a gente quer estabelecer uma relação de parceria com responsabilidade ambiental, mas entende que a empresa realmente tem que aumentar essa contrapartida para o município. Então, todos esses grandes projetos, custeio do hospital, construção das alças viárias, a gente também tem um sonho de ter uma universidade federal com cursos presenciais em Conceição do Mato Dentro, para a gente também se transformar numa cidade universitária, num polo estudantil. Depende 100% do apoio da mineradora e a gente está contando com isso. Já tivemos boas reuniões com a mineradora depois que eu tomei posse e estamos contando com uma parceria que seja ganha-ganha, né? Que seja bom tanto para a prefeitura e para a sociedade e também para a mineradora, porque o que a gente vê é que só o CEFEM não é suficiente para comportar e absorver todo esse impacto social que o projeto traz para o município. O seu município tem uma particularidade em relação a outros, que é ter uma
capacidade de ter um salário médio bem acima de outros municípios, inclusive mineradores. A gente vê alguns deles que têm na média 2,5 salários mínimos de média. O último dado do IBGE de Conceição do Mato Dentro dá conta de 3 salários mínimos e meio. Então é uma cidade que parece que a própria população consegue ter acesso a recursos e o dinheiro gira por lá. Mas quanto é o tamanho também da desigualdade no município, prefeito? Para indicar para o nosso ouvinte o quanto isso acontece também, mesmo em cidades que são aquelas que têm mais recursos. Muito grande, viu? E inclusive eu fiquei assustado na eleição, porque a gente percorre, né, todos os distritos do município. A gente tem uma zona rural muito extensa em Conceição e tem pessoas em Conceição ainda passando fome. Nos últimos dados, inclusive do IBGE, a gente foi colocado que tinha 3.000 famílias em situação de vulnerabilidade social em Conceição. Então, isso também está na nossa prioridade, porque com a questão do projeto minerário, o aluguel também vai para a altura, existe um custo de vida muito alto em Conceição, então apesar desse salário ter uma média superior a outros municípios, o nosso custo de vida é muito mais alto também. Isso gera uma desigualdade social muito grande. Então, a gente está fazendo um trabalho para a construção de 500 moradias, para a gente poder fornecer para essas pessoas que, imagina um cidadão hoje que ganha um salário mínimo, ou um salário e meio, que está trabalhando no comércio da cidade, que não tem condição de pagar tão bem como uma mineradora, ele paga R$ 1.200, R$ 1.300 de aluguel em Conceição, ele tem dificuldade de sobreviver, é uma questão de sobrevivência. Então a prefeitura, com toda a responsabilidade social, com o recurso que nós temos, está fazendo um grande planejamento, porque eu acho que não dá para pensar em grandes projetos se tiver alguma pessoa em Conceição do Mato Dentro passando dificuldade, de fome, de moradia, de condições realmente insalubres para viver. Deixa eu perguntar sobre uma outra perna do que é importante para a Conceição, que é a do ecoturismo, prefeito. A cidade é, evidentemente, muito conhecida também por uma passagem histórica que o município tem, inclusive de políticos históricos do município, né? Da família do ex-prefeito José Fernando Aparecido, o pai como secretário de Cultura, de Estado de Cultura e etc. Quanto pesa o ecoturismo hoje, o quanto ele representa de receita e qual é o desafio que você tem para torná-lo sustentável ou melhor do que há atualmente? Então, o ecoturismo nosso hoje, inclusive a gente tem o título, né, de capital mineiro do ecoturismo. Inclusive quero aproveitar esse momento para convidar toda Minas Gerais para conhecer Conceição do Mato Dentro, visitar as nossas cachoeiras. Temos a Rota das 10 Cachoeiras em Conceição, cachoeiras maravilhosas, mas a verdade hoje, Guilherme, é que Conceição não tem nem estrutura dentro da cidade para receber os turistas. Porque todos os nossos hotéis, pousados estão voltados para a mineradora praticamente alugou todos, os nossos restaurantes estão voltados para a atividade da mineração, e o que a gente está construindo com planejamento é estruturar os nossos distritos, Tabuleiro, Itacurumi, Baú, Candeias, temos Córregos, Itapera, Santo Antônio Cruzeiro na Estrada Real, para a gente transformar esses distritos em Lavras Novas, em Tiradentes, para a gente que está num outro eixo da cidade, que não tem nada a ver com o projeto de mineração, para a gente realmente ter esse título de capital mineiro do ecoturismo, mas ser de fato essa capital mineiro do ecoturismo. Então a ideia é a gente fazer um programa, vamos construir um parque na entrada da cidade, um parque ecológico, com uma represa maravilhosa. A ideia é a gente construir um bondinho, ligando no Pico do Soldado, que é um principal ponto turístico nosso, para a gente fortalecer o turismo. Mas eu vejo que precisa de uma estruturação da cidade, uma preparação. A gente está muito próximo da Serra do Cipó, a Serra está lotada todo final de semana e falta muito pouco para esse turista chegar em Conceição, né? Nós estamos ali no circuito dos diamantes, temos Diamantina na frente, Cerro. Conceição é uma cidade tricentenária, temos um turismo religioso também com potencial muito grande, né? A nossa festa do Jubileu. Então o potencial ele existe, mas hoje Conceição é uma cidade que precisa de infraestrutura, a gente precisa de preparar a cidade, organizar, pensar em diversificação econômica. Nós temos o turismo como nossa principal bandeira, como fonte de diversificação econômica, até para pensar no pós-mineração. Eu acho que a questão da universidade é um ponto muito importante que pode alavancar esse turismo nosso, transformar a Conceição numa cidade turística universitária e que tem um projeto de mineração. E não todo mundo pensar em Conceição do Mato Dentro como o maior projeto minerário do estado, não. Eu quero que todo mundo conheça a Conceição pelas cachoeiras, pelas nossas belezas, pelo nosso povo, que é muito receptivo, e também por ser referência em educação para toda a região, que nós já fomos isso no passado. O quanto o senhor precisa do governo do estado, do governo Zema e do governo federal, do governo Lula, para executar as coisas que está planejando para esse seu mandato?
eu preciso 100% tanto do governo estadual quanto do governo federal. E até mais do que recurso, que a gente também precisa e quer contar com isso, a gente não quer passar aquela impressão de cidade milionária que não precisa de recurso. Pelo contrário, nós estamos pregando a austeridade, porque nós precisamos de planejar o município para os próximos 50 anos. Mas eu preciso muito do governo do estado relacionado a essa questão da saúde, da Copasa, para a gente resolver esses dois problemas que são muito sensíveis para o nosso município. Eu preciso muito do governo federal para essa questão de levar uma universidade federal para Conceição do Mato Dentro. E a gente está contando com o governador Romeu Zema, estamos contando com o presidente Lula. Conceição do Mato Dentro está de portas abertas, né, para a gente trabalhar em conjunto e somar esforços para o melhor do município. Agora eu queria lhe perguntar uma questão politicamente. Sim. O senhor está num partido que tem conseguido eleger prefeitos, o PSB, pelo interior do estado, ao mesmo tempo em que um dos grandes players desse jogo político no interior tem sido o PSD. Do prefeito, secretário Gilberto Kassab, secretário em São Paulo. Como é que o senhor está avaliando a estrutura que o PSB tem dado aos prefeitos do interior? Porque tem encontrado algumas dificuldades, por exemplo, de aumentar a sua bancada na Assembleia Legislativa. E isso passa muito pela eleição dos prefeitos, que boa parte das vezes vão virar deputados estaduais ou vão concorrer. O senhor está vendo a estrutura do PSB desenhada e adequada para o crescimento do partido, ou tem algo que precisa ser feito na legenda? Na verdade, eu vejo assim, até confio muito na condução do nosso presidente Noraldino. Eu acho que o PSB vai passar por uma grande reestruturação agora, com o João Campos assumindo a presidência nacional do partido. Isso traz uma renovação e uma oxigenação que o partido estava precisando desde a morte do Eduardo Campos, né? O PSB ele veio realmente, vamos falar assim, perdendo espaço, principalmente aqui em Minas Gerais, depois da saída também do ex-prefeito Márcio Lacerda, e a gente precisa de retomar esse protagonismo do PSB no estado. Apesar de termos poucos prefeitos no PSB hoje no estado, nós temos prefeitos de cidades relevantes hoje. Então, as principais cidades mineradoras do estado, Conceição do Mato Dentro, Itabira, Mariana, todos são do PSB, né? Então, acho que a gente precisa de somar as nossas forças, ter uma grande união. Nós não temos deputado federal hoje em Minas Gerais, a gente precisa de aumentar a bancada do partido em Minas Gerais. Eu vejo o projeto do João no âmbito nacional como um projeto bastante promissor, e eu acho que Minas Gerais tem que ser protagonista nesse projeto como o segundo maior colégio eleitoral do país, e a gente está à disposição para somar nessa construção, para a gente reconstruir o PSB em Minas Gerais. E o senhor vê de que maneira que o partido precisa dialogar com a sociedade? E lhe pergunto, prefeito, porque durante muito tempo havia uma crítica, até de gente que estava dentro do PSB, dizendo, não, parece às vezes que nós somos linha auxiliar do PT, mas não queremos ser exatamente, às vezes é um projeto político que está junto. Outros defendiam um alinhamento muito maior e dizer, não, no campo de esquerda estamos aqui todos juntos. Como é que o senhor vê do ponto de vista de linguagem e de maneira que o partido tem que se apresentar? Eu vejo que o PSB precisa se aproximar muito mais do centro e ser um partido progressista dentro do campo do centro, e a gente propor para o Brasil uma nova alternativa, fugindo dessa polarização que acho que cansa a sociedade, e é uma opinião até pessoal minha que cansa mesmo. E acho que o Eduardo Campos fez esse papel muito bem em 2014, como uma nova alternativa naquela polarização que existia naquela época entre PSDB e PT. E acho que o PSB tem total condição de apresentar uma nova alternativa no campo do centro. Assim como o PSD está indo muito bem também, mais ou menos nessa mesma linha, né? E acho que o PSB, ele se aproximando mais do centro, ele tem condição de conversar com partidos que estão centro mais à direita, conversar com o campo progressista e se torna uma opção viável, sabe? Eu acredito muito numa política progressista de avanços no campo social, mas com responsabilidade econômica. A conta tem que fechar, não adianta a gente fazer loucura, porque no final, quem paga essa conta são as pessoas de maior vulnerabilidade social no país. Então não adianta querer fazer loucura com despesa pública, que depois quem paga essa conta é exatamente quem mais precisa. Eu tenho perguntado aos prefeitos aqui sobre uma questão que eu acho que ela será importante pelo indicativo que o governo Zema deu e pelo que o governo federal na discussão sobre o Propag está fazendo em 2025. Que é como os prefeitos avaliam o serviço prestado por duas empresas que podem entrar na conversa de privatização em função do Propag. Copasa e CEMIG. O senhor já mencionou aqui na nossa conversa algumas questões. CEMIG, no final do ano passado, o seu município também teve problemas de falta de luz. Copasa, o senhor já mencionou das dificuldades do primeiro mandato. O senhor tem uma opinião especificamente sobre ser favorável ou não à privatização dessas companhias?
Na verdade, eu não tenho conhecimento dos números da companhia para tomar uma posição de ser favorável ou não à privatização. O que eu posso falar é que o serviço é muito ruim. Assim, a gente está retomando um diálogo com o presidente da Copasa, estamos conversando, alinhando para ver se a gente encontra uma solução. E o primeiro passo é o diálogo, mas a gente está disposto até a judicializar, porque nós estamos com uma concessão que acaba em 5 anos, fazer um acordo, porque toda semana falta água no meu município. Essa semana mesmo as pessoas estão falando, ô Tassilinho, mas e aí, não vai mudar nada da Copasa? Peço até paciência, porque a gente acabou de assumir, tem praticamente 20 dias de mandato e precisa de uma grande obra de infraestrutura para resolver o problema de falta de água, principalmente nos pontos mais altos da cidade. Então o serviço é péssimo, isso é notório, eu acho que não tem um município no estado que possa estar satisfeito, eu não conheço pelo menos, mas a gente acredita na condução do nosso presidente, que nos recebeu muito bem, nos deu a palavra, pediu um voto de confiança, a gente está dando para resolver o problema de Conceição. Se não resolver, Guilherme, aí nós vamos tomar as ações necessárias para a gente solucionar isso, né, que a prefeitura tem que fazer com recurso próprio. Eu conversei aqui no nosso Café com Política com o prefeito da cidade de Conceição do Mato Dentro, Otacilinho, do PSB. Prefeito, muito obrigado. Evidentemente, meu desejo de sucesso para o município na sua empreitada. E volte em outras oportunidades ao Café com Política. Muito obrigado, foi um prazer enorme. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço, né, para todos os ouvintes de Minas Gerais. Convidar mais uma vez para conhecer Conceição do Mato Dentro. Foi um grande prazer, viu? Obrigado, prefeito.